né, do RenovaBio, essa política que na nossa visão é muito de sucesso, muito exitosa, e porque ela conseguiu envolver, criar forças, né, de entendimento de vários setores organizados da sociedade brasileira, tanto dentro do poder executivo, dentro do poder legislativo, com a formação da lei. A gente teve uma lei aprovada em tempo recorde no Congresso, tamanha a coesão e entendimento do que é o RenovaBio, da academia e também dos representantes de setores, tanto de biocombustíveis quanto de setor de distribuição de combustíveis. O setor de distribuição de combustíveis também deu um grande suporte para o RenovaBio, porque vê dentro do RenovaBio uma grande oportunidade de redução dos extravios da venda de biocombustível sem nota, porque o RenovaBio ele traz uma série de características positivas para o setor, que é a lisura da comercialização de biocombustíveis, tá? Então, o setor está junto conosco desde o começo, desde a construção do RenovaBio. E agora, com essa oportunidade do lançamento do CBio, a gente está dando uma transparência, uma grande divulgação em relação ao nosso trabalho que a gente vem desenvolvendo. As ferramentas do RenovaBio, a gente sempre trabalhou com previsibilidade, porque a gente está falando de metas decenais de descarbonização. A gente sempre trabalhou com transparência, porque todo o processo é feito através de consulta pública. A gente acabou agora de passar por uma consulta pública, que a gente recebeu todas as informações de revisão das metas. E é por isso que a gente tem total confiança em dizer que o programa é sério, ele veio para ficar, e não é um programa de governo, é um programa de Estado, tá? Que já são aí dois presidências diferentes, e a gente já teve trocas de ministros também, e a gente construiu o RenovaBio junto com todas essas pessoas que eu citei, todos esses representantes, de uma forma de blindar cada vez mais o RenovaBio. Tanto é que a definição das metas de descarbonização, elas são dadas através do Conselho Nacional de Política Energética, onde estão sentados todos os titulares das pastas principais envolvidas: Ministério de Energia, Ministério da Agricultura, Ministério de Meio Ambiente, Ministério da Economia e outras também pastas que estão adjacentes lá dentro do Conselho Nacional de Política Energética. Questão de importação e exportação também, agora em extinto MDIC, que está dentro do Ministério da Economia. Então, todos têm uma visão global, visão de gestão do RenovaBio. E aí as metas são definidas por esse conselho. Eles são assessorados por um comitê RenovaBio, que aí já está mais no meu nível, diretor, coordenador, e todos os outros equipe técnica, que fazem estudos todos técnicos também. Então, é um outro ponto fundamental do RenovaBio, essa consistência, esse embasamento técnico que o RenovaBio tem. E o RenovaBio ele foi construído com conhecimento técnico através de modelagem de sistemas dinâmicos, que dá essa previsão, essa expectativa de oferta de CBIOS para os próximos 10 anos. Ele foi construído através de modelagem de análise de ciclo de vida, que foi construída junto com a Agência Nacional de Petróleo, que recepcionou todo o conhecimento formatado pela Embrapa Meio Ambiente, pelo CTBE, Instituto Agroícone, da Unicamp, todo esse conhecimento técnico e conhecimento acadêmico que foi recepcionado pela Agência Nacional de Petróleo. E aí a gente tem as metas de descarbonização que eu citei, que são muito coesas, que são para valer, e a gente também tem o crédito de descarbonização, que foi construído desde o começo, desde a formação da lei. A gente teve a participação do Banco Central do Brasil, a gente teve participação da CVM, do Conselho, da Comissão de Valores Imobiliários, a gente teve a participação de todas as entidades de classe do setor financeiro, aí dando destaque muito grande para a Anbim e Febraban, que foram o nosso braço de apoio. Agradeço muito a figura da Rafa, do Aloísio, da Ana Abdor, que foram pessoas que nos recepcionaram desde o começo do RenovaBio, tiveram entendimento e do que seria do potencial do RenovaBio, que não só está restrito à compra e à venda de CBIOS para o setor obrigado. E realmente o RenovaBio ele é muito maior, foi por isso que a gente levou ele para o mercado financeiro, para dar escalabilidade, escala, para dar maior entendimento e trazer potenciais investidores de fora, que é a parte não obrigada. Hoje a parte obrigada ele já vem comercializando os CBIOS, então a gente já está nas casas de 52 mil CBIOS, sendo que 20 mil CBIOS é só da parte obrigada, ou a parte complementar foi só da parte não obrigada, o que dá muita segurança em relação à participação da parte não obrigada dentro do mercado. Tá?
É isso que a gente vem colocando. E por que a gente teve esse sucesso todinho na formatação do RenovaBio? Por causa de propósito, e são duas coisas, propósito e coragem, tá? E qual é o propósito do RenovaBio? O propósito do RenovaBio, na verdade, é promover a transição energética de uma matriz fóssil para uma matriz renovável, tá? E qual foi o instrumento que a gente elegeu? Um instrumento de mercado. Esse instrumento CBIO, ele não é precificado pelo governo, ele não se confunde de forma alguma com uma taxação, tá? Ele não se confunde de forma alguma como um imposto, tá? E mesmo porque ele é transacionado no mercado, ele pode ser comprado não só pelo distribuidor, mas por todo outro comerciante ou toda outra pessoa, pessoa física também, tá? E ele tem com que pano de fundo? Descarbonização, tá? Ele tem um acordo de Paris com pano de fundo e é o aumento da oferta de biocombustíveis, tá? Então, uma deficiência que a gente via, como o Martinho deu destaque, que a questão da externalidade positiva dos biocombustíveis não vai ao mercado, né? Então, realmente, por questões de diferenças de formatação de formação do preço, né? Que um está no petróleo, que é uma commodity internacional, que a gente até teve agora negociação agora com a pandemia, preços muito baixos, e o outro que é uma commodity que você faz plantação, você faz uma escolha e você leva 6 anos com a mesma opção, carregando ela, então são riscos diferentes. Risco é preço, então são preços diferentes, né? Então é dentro dessa linha que a gente começou a fazer a gestão do RenovaBio, trazer esse RenovaBio para mercado. Então essa é a introdução inicial que eu quero dar e com esse destaque. O RenovaBio não foi construído, ele não é construído para fazer a transição, a simples venda de CBIOS da parte dos emissores, que é o etanol, biodiesel, biogás e bioQAV, são os biocombustíveis, para os distribuidores, que é a parte obrigada. É muito maior que isso, é essa transição, é essa comercialização, é esse ganho de liquidez, de escabilidade que tem da parte não obrigada, tá? E aí, quem são a parte não obrigada? Para já dar destaque aqui, que eu sei que manda as perguntas assim. A gente está falando então, empresas que se preocupam com o meio ambiente, tá? Questão de sustentabilidade. A gente pode citar a Natura, que tem um plano de negócio que foi lançado agora um mês e meio atrás, bastante ambicioso na parte de sustentabilidade. Já tem conversado conosco, entendendo cada vez mais a questão ambiental, entendendo cada vez mais o lastro do CBIO, que o lastro do CBIO é formado através não só das notas de comercialização de biocombustíveis, mas principalmente da parte de certificação. E aí é que está a coragem que eu citei como um pilar nosso do RenovaBio. A coragem de dizer não. Dizer não o quê? Ser firme. Hoje o RenovaBio, ele exclui quem desmata. Ah, mesmo um desmatamento legal, um desmatamento que você está permitindo por lei? Sim. Desmatamento zero. Por quê? Porque está no preço do CBIO. Você agrega valor ao CBIO. Aí você consegue colocar outros agentes que começam a ver, não, esse negócio é de verdade. Esse negócio não é construído para dar qualquer tipo de subsídio para uma categoria. Não, esse negócio realmente equivale a uma tonelada de CO2 evitada. Tem questões de sustentabilidade calçadas por dentro dela. Foi dentro desse contexto que eu fiz todas as negociações, quem participa em todas as negociações do setor financeiro. Então, o setor financeiro, os bancos, eles não entrariam. O banco é aquele agente que nunca rasga dinheiro, lógico, né? Ele entende o dinheiro, né? Ele gosta do dinheiro. Então, o banco ele nunca entraria numa coisa que ele não tivesse calçado, que não parasse de pé. Então, a gente fez toda a estrutura que eles entendessem realmente o processo de certificação energética ambiental, que é gerido pelo Luiz Coelho, que é gerido pela Agência Nacional de Petróleo, que de forma muito corajosa e muito amiga, né? Faz toda essa gestão conosco junto do RenovaBio, tá? Essa é a introdução inicial que eu queria dar. E a gente, ao longo do tempo, a gente vai tirando dúvidas do processo em si. Obrigado. Muito bom, Paulo. Obrigado aí pela abertura inicial, importante. O Paulo, nesse assunto que nós vamos abordar, ele é especialista, porque foi o profissional que interagiu com todas as instituições financeiras para modelar o modelo aí que está implementado na comercialização do CBIO. Duas boas-vindas agora ao Luiz Fernando Coelho, que conseguiu conectar aqui, está com a gente. Agradeço a sua presença, a sua participação.
a Agência Nacional do Petróleo é importante nesse processo, é a entidade, a agência que vai fazer todo o link diretamente com as distribuidoras que estão participando desse processo, juntamente com os produtores. Quer dizer, então, eu quero também transferir ao Luiz Coelho, coordenador do programa Renova Bio pela Agência Nacional do Petróleo, para fazer uso da palavra aí nesse início do nosso webinar aí. Obrigado e seja bem-vindo, Luiz. O seu som está fechado. Aí. Ok, agora. Obrigado, Martinho. Bom dia a todos. Obrigado à SA, o Martinho especial pelo convite. Foram importantes aí suas palavras, né? Ressaltando a importância, né, do programa Renova Bio. O Paulo também reforçando. E a nossa presença aqui, né, da NP, mostrar, né, que a NP, junto com o MME, né, sempre acreditou no programa. Nós tivemos, né, períodos de pico, né, a questão da certificação. Hoje nós temos, depois parece que vem algumas perguntas, né, nós temos 222 empresas, né, produtores certificados. Isso foi num período curto, né? Eu não acredito que tenha algum outro programa no mundo que tenha um período tão curto, conseguido certificar um número desse. Isso, tanto ao esforço dos produtores, né, o interesse, a adesão dos produtores, né, é muito superior, né, é bom frisar aqui, muito superior ao que estava previsto nos estudos iniciais, né? Nós tivemos uma adesão muito superior das firmas inspetoras também que se dedicaram, né? E, logicamente, da ANP, que nós, em curto espaço de tempo, né, apesar do acúmulo, né, de certificações, conseguimos aí encerrar esse ciclo da certificação com base no ano de 2018. Agora nós estamos numa outra fase, né, que nós vamos passar aí a demonstrar, que é justamente dar início, né, da negociação dos CBIOS. Nós implantamos uma outra coisa também importante, né, foi o suporte, né, o contrato que nós fizemos com o Serpro, né, a plataforma Serpro, muitos dos senhores já devem ter ouvido, né, mas nós devemos aí a esse sistema do Serpro, a essa agilidade que nós tivemos, né. Hoje já temos praticamente todo o sistema já implantado, né. Falta só uma pequena parte aí que vai no final desse mês eu vou explicar, que é da aposentadoria, né. Mas temos tudo implantado, transparente, né. Nós já colocamos no nosso site em tabela ainda, mas vamos até o próximo mês colocar em painel dinâmico, como tem outras superintendências da NP, né, para acompanhar o programa, quantos CBIOS tem gerados, né, quantas empresas certificadas, quando que elas foram certificadas. Isso é importante, a maior transparência do programa. Além do que é também divulgado pela B3, né, no link da B3. Então, nós estamos aí, estamos progredindo, né? Lógico que existe uma apreensão, vai ter CBIO necessário. Eu posso afirmar, né? Nós vamos ter muito mais do que do que a meta proposta, né, na consulta pública do MME, essa agora que terminou em julho, né? Foi proposta uma redução, né, das metas e nós, pela projeção que nós temos agora, né, até novembro, depois eu vou mostrar, né, quando chegar as perguntas, na ocasião, nós teremos muito mais CBIOS disponíveis. E esses CBIOS são incrementais, eles vão sendo disponibilizados daqui para frente. Nós já temos um grande número, né? E, como o Paulo frisou, né, um dos pontos aí que está impactando um pouco, né, na comercialização, que é a questão da tributação. Mas, resolvido isso, né, que eu acho que está próximo, né,
nós vamos ter aí um incremento grande de negociação de CBIO, tanto da parte obrigada, né, que são as distribuidoras, e da parte não obrigada, né? Então, eu agradeço, Martim, estamos aí à disposição aí para as perguntas. Muito bom. Então, é muito confortável saber de que todo o processo que começou, agora já passou pela agência, já 222 unidades produtoras certificadas aí gerando CBIOS, né? E depois você vai falar mais detalhes sobre a quantidade de CBIOS, as metas, etc. Enfim, isso dá uma segurança de que as instituições financeiras já têm um produto para ser comercializado. Desde o dia 27 de abril, se não me falha a memória, nós já temos a plataforma pronta para comercialização. E aí eu convidaria, representando as instituições financeiras, o Cláudio, da Planner, que nos dá a honra da presença, para também fazer um breve comentário sobre as suas expectativas com relação ao mercado de CBIO, que começa a ser negociado agora no balcão aí das corretoras de etanol, corretoras de CBIO. Bom dia a todos. Obrigado, Martim, pelo convite. Bom dia, Paulo. Bom dia, Luiz. Nós, da Corretoras, entramos no processo do CBIO aí a partir do começo de março, logo pós-pandemias aí, para poder atender alguns clientes nossos, que nós temos hoje uma mesa muito ativa no etanol negociado na B3. E, em cima dessas demandas, a gente entrou no processo, vimos que era um processo bem sólido, bastante eficiente. A gente teve bastante conversa com o Ministério, bastante conversas com a agência, fomos bem receptivos, foram bem receptivos conosco, conseguimos acelerar a entrada no processo. A corretora já tem um histórico de escriturador no mercado de capitais, então para nós foi muito mais simples entrar com o processo de escrituração e achamos que o produto é um produto bem eficiente. Temos a cadeia dos obrigados a participarem, temos os produtores que têm um nível bom de produção no país e acreditamos muito que esse ativo vai criar mercado financeiro, sim. Outros não obrigados vão entrar com interesses tanto financeiros como com interesses para cumprir alguns objetivos de metas aí ambientais. Então a gente acredita que esse mercado será bem ativo. Talvez esse primeiro ano vai todo mundo entender melhor o que está acontecendo e como funciona, mas eu acho que para os decorrer dos anos isso vai ser um produto, um ativo muito bom e bem valorizado aí para toda a cadeia de produção de etanol e de consumo aí de distribuidores. Acreditamos muito no mercado, acreditamos muito na eficiência do modelo que foi criado, como ela está desenvolvido. Então a gente acha que tem sim, existe hoje uma dependência sim de uma decisão referente à parte de tributação do ativo. Isso seria bom resolver muito rápido, principalmente para o pessoal não obrigado, que esse pessoal ou entra com interesses financeiros ou interesses aí ambientais. Então, isso seria muito importante ser resolvido rápido, para o mercado ficar um pouco mais solto. Eu acho que tivemos audiência pública agora, que terminou, logo saem as definições da audiência pública, e esse mercado eu acho que já está consolidado e eu acho que vai criar uma oferta aí, uma procura muito grande nos decorrer dos próximos meses aí, 2 meses. Acho que o pessoal vai ter que vir ao mercado e começar a se colocar no mercado de CBIOS. Essa é a visão que a gente tem aí de curto prazo, e de longo prazo eu acho que sim, o mercado vai ser um produto muito bom para todo o sistema. Obrigado, Cláudio. Acho que as instituições financeiras têm um papel preponderante nisso, que eu fiz uso na abertura aí, de ser um agente propagador desse papel. Eu acho que, com certeza, na medida que o mercado vai ganhando escala, capilaridade, especialmente o mercado não obrigatório, começa a enxergar isso como um ativo muito interessante, sob o ponto de vista, inclusive, de investimento, de alternativas, de criação de outras linhas de crédito que podem ser geradas com isso. Para a gente dar uma dinâmica e explicar ao nosso público aqui, especialmente as empresas distribuidoras, etc., eu acho que nós que estamos mais aprofundados no desenvolvimento do RenovaBio sabemos, acho que eu convidaria o Paulo
e também o Luiz, para fazer um comentário assim muito mais no processo que envolve a parte da emissão do CBIO, como é que um CBIO é gerado, ela saindo das unidades produtoras até se tornar um CBIO que vai para o mercado. Poderia descrever aí como é que se dá esse processo para as pessoas entenderem? Talvez o Luiz, pela parte ali da eficiência energética, o que é que vocês fizeram no cálculo aí para fazer o protocolo ou a homologação dessas 222 usinas? Eu vou deixar a palavra para vocês dois aí discorrer mais ou menos, para depois a gente entrar mais no aspecto físico das negociações, da operação como um todo, tá? Paulo, com você. Tá legal. Obrigado, então, Martim. Eu vou deixar o Luiz falar sobre o processo de certificação, tudo, e depois eu entro no mercado financeiro. Mas deixa eu fazer uma observação primeiro, é que a gente está falando sempre do mercado não obrigado, e eu sei que tem um distribuidor que está aqui nos ouvindo e pode já estar incomodado, porque ele tem a expectativa de, pronto, se estava colocando no mercado não obrigado, a expectativa é que o preço levante, aumente, né? E é assim, o preço alto, baixo, com certeza sempre relativo, a gente nunca sabe, porque a gente está falando de mercado financeiro, né? A gente está falando de uma Petro 4, está abaixo ou tá caro ou tá barata a Petro 4? Se tiver barata, pode falar que eu compro, que esse negócio tende a subir e eu vou vender mais barato, vou vender mais caro. Então, esse negócio de mercado, a gente nunca sabe. E sempre assim, depende de que lado você está do balcão. Se para o vendedor, talvez esse negócio esteja barato. Para quem está comprando, talvez esteja caro. Mas o que a gente está trabalhando junto com o Ministério, e aí é o termo da política, é na criação de valor, né? Ele está próximo ou distante do valor real do CBIO, né? E o valor real do CBIO vai depender do quê? Da liquidez? Não, liquidez é consequência do entendimento que o mercado tem daquele ativo, do entendimento do CBIO, do entendimento de qual forma se dá o processo de entrada e o processo de saída, que está intimamente casado com o trabalho que a gente está fazendo aqui agora. E a parte não obrigada? A parte não obrigada, ele entra precificando e dando valor a esse CBIO, por isso que ele é tão importante assim. E o distribuidor ele tem que ficar com medo da parte obrigada? Não, de forma alguma. E por que não? Porque a parte obrigada, ela entra ajudando ao distribuidor a concluir as metas de descarbonização dele, tá? A gente vem falando em vários webinários, e é o que vai sair agora também nas próximas definições do RenovaBio, na resolução, é o seguinte, porque quanto foi aposentado pela parte não obrigada? A gente vai numerizar. E esse número, ele vem dia a dia, ele vem sendo publicado pela B3. Então, no site, na parte de custo fixo, na parte de renda fixa da B3, ele disponibiliza todas as informações de quantos CBIOs estão na parte acumulados, estão na carteira da parte não obrigada, quantos CBIOs estão na parte obrigada. Então, todos, não fala as empresas, logicamente, mas ele fala quais são as classes, categorias que estão acumulando CBIOs. Então, dessa forma, você ajuda a precificar o CBIO. Ele te dá a expectativa de estar sobre-ofertado ou subofertado, tá? E, ao mesmo tempo que a parte não obrigada, ao aposentar os CBIOs, o que é aposentar? Tirar de circulação os CBIOs, ele ajuda no processo de formação da meta de descarbonização do distribuidor. Então, o distribuidor de combustíveis, ele começa a ver a parte não obrigada como um parceiro. Ele começa a estimular que a parte não obrigada vá ao mercado comprar CBIOs, porque ele ajuda a bater a meta deles de descarbonização. De que forma? O que eu estou falando? Hoje a gente tem uma expectativa, a gente fez uma consulta pública, de colocar as metas de 14,5 milhões de CBIOs, por causa da pandemia. Tá? Se a parte não obrigada aposentar os 4,5 milhões de CBIOs, restam os 10 milhões de CBIOs da meta. O que significa o seguinte, esses 10 milhões de CBIOs, eles vão ser distribuídos proporcionalmente pela participação de mercado das distribuidoras. O que significa isso? Esses 10 milhões de CBIOs, a gente vai saber que 27% da BR distribuidora, que é a maior compradora de CBIOs, da parte obrigada, você vai se distribuir os 10 milhões por 27. Assim, a Ipiranga, que é 20%, 10 milhões, 20% é da Ipiranga. E 18% da Raízen, da Alistat 3%, e assim as outras menores também, elas têm questão proporcional. Então, agora começa a ver, o distribuidor começa a ver a parte não obrigada, não mais com temor, mas com uma parte positiva. Tá?
ajuda a colaborar a bater a meta dela. Outro ponto positivo da parte da parte do distribuidor, que agora começa a entender melhor o RenovaBio, começa a apoiar o RenovaBio, é o seguinte, que o distribuidor agora, na questão tributária, que vocês tocaram bem, como é que está a situação tributária? A gente formatou, junto com a ajuda do professor Heleno Torres, professor da USP, e um amigo agora do RenovaBio, e de forma voluntária, não cobrou nada para isso, e aí ele disponibilizou, a gente vem trocando informações com ele todo dia, inclusive até teve um dia que foi sábado à noite, 1h30 da manhã, estava eu, o Miguel e o professor trocando informações sobre o RenovaBio, para você ver o grau de envolvimento, engajamento que o professor está com o RenovaBio, porque ele entendeu o RenovaBio e está disposto a ajudar o RenovaBio. Então, ele nos ajudou a formatar uma proposta de medida provisória que está há 3 meses em análise do Ministério da Economia, e aí a gente está falando da Receita Federal do Brasil, que está analisando a nossa proposta. Então, dentro dessa proposta, o que tem? A gente, além de fixar alíquotas de arrecadação, né? Bom, que eles ficam na questões, e define quais são as alíquotas e a forma, tá? Que é um problema que o Cláudio tem e enfrenta, da parte da comercialização do mercado. Ou seja, de que forma vai ser recolhido o tributo de quem compra e vende e tem ganho de capital no mercado, tá? É o especulador. Então, isso está definido na nossa proposta, tá? E hoje, como é que você faz isso para renda fixa? O Cláudio já recolhe a questão tributária na renda fixa. Como é feito para ações? Eu, como investidor, ao ter ganho de capital acima de R$ 20.000, eu faço minha guia e eu faço meu recolhimento. É dessa forma que o CBIO vai fazer. Com qual forma? A das ações. Então, tendo ganho de capital, é a nossa proposta, que está lá sendo a análise, com base numa alíquota, que a gente fez nossa proposta, aí o investidor ele vai fazer o próprio recolhimento, tendo ganho de capital. Tá? E outra questão agora direcionada para o distribuidor, que é o seguinte. O distribuidor, como ele é a parte obrigada, ele tem que ir ao mercado, ele pode debitar, ou seja, retirar no processo de apuração do lucro real dele, o custo do CBIO. Qual o custo? O custo de transação do CBIO e o custo do CBIO em si, tá? Se ele teve um custo, se ele comprou o CBIO a R$ 20, ele pode chegar lá e falar que tirar do lucro real dele R$ 20, mas o custo de transação aí do cloud deve ser R$ 1, alguma coisa, é 21 por CBIO, vezes a quantidade de CBIO, e esse ele é abaixo do lucro real dele. Ou seja, o distribuidor de combustíveis agora ele não tem nenhum porquê de repassar custo para o consumidor. Tá? E por que disso? Porque todo o custo do CBIO que ele teve, ele vai, ao invés de pagar tributação, ele está comprando CBIO. Tá? Mais uma forma de ter o distribuidor como aliado em entendimento. Ao mesmo tempo que ele desenvolve o mercado não obrigado, ele também tem interesse em comprar porque ele não está agregando custo adicional ao produto dele, pela questão tributária. Tá? Porque todo distribuidor tem lucro. Nunca vi um distribuidor sem lucro real. Né? Graças a Deus aí. Okay, então, Luiz, essa é a consideração inicial. Tá bom. Luiz, podia dar aí um panorama pelo lado da agência? Você já deu um número aí sobre a quantidade de unidades certificadas e fala um pouco mais sobre o processo como um todo da certificação e a quantidade aí de CBIOs que nós já temos apuradas até o momento e qual é a expectativa que você tem em termos de geração de CBIOs aí para o calendário de 2020. Ok, Martim. Bom, o programa, né, que a ANP acompanha, né, e ela, quer dizer, e que nós administramos, né, supervisionamos, tem 2 etapas. A primeira, que nós já passamos, né, a maioria vai continuar, que é a parte da certificação. Como eu falei, já tem 222, né? Então, cada unidade certificada, produtor, ele tem, né, inclusive nós temos no nosso site a relação, ele tem uma nota de eficiência energética, né, pelo produto, e, para resumir, para facilitar o cálculo, nós colocamos também um fator. Né? Esse fator que é utilizado
na plataforma quando quando um produtor, né, ele submete para validação, para geração de lastro, está previsto na lei, né, uma nota fiscal de venda, de comercialização de venda do, é, do biocombustível. Tá? Então, ele submete, né, isso aí ele pode submeter diariamente, não tem, não tem, não tem restrições, só tem uma coisa que é importante, né, que talvez que nós consideramos aí nessa nossa projeção. A gente fala, não, agora ainda tem pouco, né, CBIO. Não tem pouco, já tem muito. Né? Mas o que tem? O produtor, ele pode submeter a nota dele, né, para geração de lastro, consequentemente, emissão de CBIO, até 60 dias da emissão da nota. Então, você tem que considerar, né, esse prazo. Tá? Quando ele submete, né, essa nota para geração de lastro, a plataforma executa uma série de validações, se a nota fiscal não está repetida, se não foi cancelada. Todas essas validações são feitas, né, com base no banco de dados da Receita Federal, das notas fiscais. Isso é muito importante para nós termos uma segurança, né, do CBIO, como ele está sendo emitido. Tá? Então, não tem nota fria, não pode ser submetida 2 vezes, o emissor tem que estar certificado, tem uma série de validações. Bom, sendo feita essa validação diária, conforme a gente manda, né, como é submetida, a plataforma, né, ela envia diretamente para o escriturador indicado pelo produtor para a emissão a escrituração do CBIO. Tá? O escriturador, então, faz a escrituração, né, eu estou dando por alto aí o fluxo, né, o Cláudio depois pode até complementar, ele faz a escrituração e faz o registro desse CBIO na bolsa na B3. Tá? Daí que tem lá aquela estatística, né, de quantos CBIOs nós temos escriturados. E retorna para a plataforma com o dado de registro da B3, que também é controlado pela plataforma. Isso é importante para depois nós vamos controlar aí, a aposentadoria dos CBIOs, não só na meta, mas também no volume de CBIOs. Nós disponibilizamos, eu pedi até ao meu colega para colocar, ele já colocou no chat, no nosso site, né, nós temos um link em que nós temos o histórico aí da geração de CBIOs, nós chamamos de lastro. Né? O que é o lastro? O lastro, nessa fase, nós temos o pré-CBIO, que nós chamamos, né? É o CBIO que ainda não foi transformado, não foi escriturado, tá? E o CBIO já escriturado. Então, o lastro ele é superior, né, ao que está aquele volume divulgado pela Bolsa. Nós temos um prazo aí para os produtores até o final desse mês, né, porque só pode escriturar quem indicou o escriturador. Nós demos um prazo até o final do mês, né, para que os produtores indiquem escrituradores. Né? Lógico que eles vão poder esperar aí até os 60 dias, né? Mas nós já estamos com uma adesão grande, acho que só temos 30% que está ainda pendente de indicação de escriturador. Então, pode ser que haja uma divergência entre o nosso número, né, e o número que a gente chama total de lastro, né, com o número de CBIO. Bom, então, esse número, né, de CBIOs gerados, né, nós vamos controlar, isso vai ser também, está sendo divulgado já aí na nossa página, atualizado constantemente, né? E depois, né, nós vamos, aí uma pergunta até que vem adiante, como vai ser feito o controle da aposentadoria. Né? O controle da aposentadoria nós vamos receber através do escriturador, né, a aposentadoria pelo CNPJ, né, se é parte obrigada ou parte não obrigada. Da parte obrigada, nós temos um controle de metas, né, aquela meta anual que já foi publicada
que provavelmente deve ser alterada aí como resultado dessa consulta pública, né, audiência pública, e dessa meta, né, ela vai ser abatido, né, esse volume de cada distribuidor aposentado. Então, o distribuidor vai poder acompanhar na plataforma, né, quanto que ele já tem, qual a sua meta, quanto que já foi aposentado. Isso ele vai ter acesso direto, né? Ele vai ter a senha, tudo ele vai entrar direto. E quanto que ele falta para completar a meta daquele ano. Da mesma forma, vai ficar transparente também da parte não obrigada. Tá? Então, nós vamos ter o total aposentado. Né? É como o Paulo falou. Né? Nós vamos considerar o total. Ainda está em regulamentação, né? Como é que será abatida essa parte da parte não obrigada das metas totais. Tá? Mas já estamos aí em estágio avançado, né? E daí será possível, né, ao produtor, né, ao distribuidor, acompanhar essas metas. Só resumindo, né, que eu falei aí que eu estava otimista, né, quanto à questão das metas, dos CBIOS disponíveis. Hoje pela manhã, nós já tínhamos 5.800.000, o que eu chamo de lastro, né, o pré-CBIO mais o CBIO. Mas a gente pode considerar isso aí como CBIO, que é questão aí de pouco tempo, no máximo aí 60 dias ele vai ser convertido. Vai ser antes, né, até. Então, nós temos 5.800.000, né, até ontem, até 29, tá? Ainda faltam 2 dias. Nós estamos estimando aí fechar o acumulado, né, desse ano até julho em cerca de 6.100.000, tá? Com base nisso, se nós considerarmos a meta proposta na consulta pública de 14,5 milhões, nós teremos aí que gerar, né, para cumprir a meta, cerca de 2.100.000 de CBIOS por mês. Nós estamos estimando aí que agora, né, com o maior número de produtores, o maior volume, nós devemos ter para frente aí mais de 3 milhões de CBIOS gerados por mês. Então, tranquilamente, né, nós vamos ter CBIOS suficiente, né, para negociação aí, o Cláudio, né, para os clientes dele, para essa negociação aí na B3. Seria essa aí os números em linhas gerais, né? Se surgir alguma dúvida ainda, estou aí à disposição. Bacana, Luiz. 6 milhões de CBIOS agora, nesse processo que vem aí nesse semestre que a gente passou, incluindo o mês de julho, numa crescente em nível de número de unidades produtoras que estão sendo homologadas, e as outras que começaram a comercializar a partir de então. Eu acho que esse número do mês de julho, que você fala aí em quase 3 milhões de CBIO, acho que é uma bela projeção que a gente pode fazer para o resto do ano. Quer dizer, tranquilamente nós teremos CBIOS aí para atender todo o mercado obrigatório e ainda teremos CBIOS aí para o mercado não obrigatório fazer aquisições aí, tá? Então, Cláudio, para você aí que agora já tem aí 6 milhões de CBIOS potencialmente prontos para serem comercializados, queria que você comentasse aí como é que uma distribuidora faz agora para o processo de cadastramento, como é que é o processo de aquisição desse CBIO por parte deles. Acho que era importante você esclarecer sobre o ponto de vista de uma instituição financeira, quais são os pré-requisitos para realizar a efetiva aquisição desse, independente de ser obrigatório ou não obrigatório. Basicamente, todos os adquirentes aí de CBIOS têm que ter um contrato com uma corretora, um cadastro junto a uma corretora ou um banco de investimento, onde ele cumpra toda a base legal de cadastramento e tenha uma conta com uma corretora interveniente aí para poder adquirir os CBIOS. Ele precisa hoje estar na missão financeira para adquirir os CBIOS. Ele não consegue adquirir isso hoje no sistema, estando fora de uma corretora. O cadastro básico depende muito da instituição financeira, cada um tem as suas regras de compliance, as suas regras de controles,
Então, ele depende muito de cada um, não dá para dizer. Basicamente, dados básicos da companhia, assinatura pelos diretores responsáveis, contrato social e assinaturas. Hoje, 90% do cadastro ainda continua, por ser institucional, continua ainda fisicamente, mas com a pandemia, alguns contratos, algumas coisas, a gente já consegue fazer eletronicamente a assinatura, mas basicamente ele precisa cumprir todo o rito dentro de uma instituição financeira de cadastro. Eu optando com o cadastro, aí é relacionamento junto à instituição e a disponibilização. Hoje a gente tem no sistema da B3, a tela do CTIP Trade, tem a cotação dos CBIOS e o registro pós-negociação vai diretamente para a tela do nome, onde está a escrituração dos CBIOS. Então, basicamente é isso. Não tem muita dificuldade, não. Cláudio, como é que um cliente que queira se cadastrar fica sabendo? Hoje, quais são as instituições, talvez o Luiz possa responder, que estão habilitadas, credenciadas a fazer essa parte da emissão, escrituração e comercialização de CBIO? Já temos aí uma quantidade que estão também regularizadas perante a B3? Escrituração, desculpa, Luiz, a escrituração, pelo que eu acho melhor o Luiz comentar, a parte de negociação, a maioria das corretoras habilitadas a B3 podem fazer e os bancos registrados também. Essa não tem um controle muito próximo, muito rígido. O controle maior é para a escrituração, você tem que cumprir algumas exigências da B3 e ser autorizado pela CVM a ser escriturador. Sim. Mas o Luiz tem esse número, ele pode te dar com clareza. Ok. Só complementando o que o Paulo falou, uma das condições, né, é justamente a corretora estar habilitada pela CVM, né, e depois ele se cadastrar na plataforma. É um processo simples, não tem nada. A condição única é ele ser habilitado pela CVM. A partir do cadastramento dele, né, ele pode ser indicado, né, uma palavra que a gente adotou na plataforma, ele é indicado por um produtor. Tá? Com essa indicação, todo o lastro gerado por esse produtor, ele é encaminhado ao escriturador para a emissão do CBIO. Isso é automático, todo dia, né, às 2 horas da manhã, é feita a transmissão desse arquivo, né, desses dados. Nós temos no nosso site, até nosso colega já colocou aí o link, né, a relação dos escrituradores cadastrados na plataforma. Tá? Então, qualquer produtor, né, ele pode indicar um desses escrituradores. Nós já temos aí diversos escrituradores indicados, né, dentro dessa relação, e, como eu falei, nós já temos aí cerca de 67%, né, do volume de lastro gerado já é transformado, convertido em com o CBIO emitido. Né? Isso já é um resultado aí dessa aceleração, né, que nós colocamos um limite aí até o final desse mês para indicação do CBIO. Mas é um processo muito simples. Né? O Cláudio aí participou aí do cadastro aí da Planner no início, né? Então nós temos aí já vários escrituradores, né, cadastrados e habilitados a emitir CBIO. Eu gostaria só de complementar uma das perguntas, né, o Martinho, como se dá a questão do processo de apresentadoria. Né? Eu vou complementar o Cláudio aí. Ótimo. Tanto a parte obrigada como a parte não obrigada, que é adquirir, né, o CBIO, que é detentor do CBIO, né, ele, na hora que ele desejar aposentar, ele vai comunicar ao seu corretor, né, que ele deseja aposentar esse CBIO. Tá? A Bolsa vai registrar isso como sendo parte obrigada e parte não obrigada. No link deles, lá no painel deles, tem quanto foi de obrigada, quanto que não foi de obrigada. E
a plataforma recebe essa informação. Tá? Então, com essa informação é que nós vamos abater das metas dos distribuidores, né, o que foi obrigado, né, a parte obrigada, e também manter, né, um acompanhamento da parte não obrigada para depois poder abater do total geral, do total de metas. Né? Isso ainda depende aí da regulamentação futura. Ok. Eu acho que é importante a gente retratar alguns grandes números que estão sendo comentados aqui pela parte da ANP. Então, nós estamos falando aí de 222 unidades produtoras já homologadas, com direito à emissão do pré-CBIOS e depois CBIOS. O Luiz me falava anteriormente de que há um potencial aí de se chegar a quase 400 unidades produtoras, quer dizer, nós estamos ainda num processo de credenciamento, homologação aí de mais ou menos 150, 170 unidades ainda que estão nesse processo, o que certamente vai aumentar sobremaneira a oferta de CBIOS na medida que essas empresas vão sendo credenciadas. Também é importante dizer que nós temos aí um pouco mais de 3 milhões de CBIOS já na plataforma para comercializar, algumas delas já foram feitas. O Luiz acaba de informar que devemos fechar aí com mais de 6 milhões no mês de julho. Outro grande número é que, preliminarmente, a meta, que era de 28, caiu para 14,5, é um número que nós temos hoje como real. Pode ser que a consulta pública faça algum ajuste, mas, de qualquer forma, esse é o número que nós estamos trabalhando. E na projeção dos 6 milhões que o Luiz comenta aí, pela nossa projeção aqui, nós teremos aí, com certeza, mais de 18 milhões de CBIOS ofertados até o final do ano, o que daria aí um lastro muito mais folgado para que atenda a meta das distribuidoras desse 14,5, caso venha a ser mantida, né? Tranquilizando aí todo o setor sobre essa eventual preocupação com uma falta eventual de CBIOS. Eu acho que essa preocupação não existe, essa preocupação já está superada até pelo número de unidades produtoras de biocombustíveis já homologadas hoje. Tá? Paulo, eu acho que é importante você fazer comentários aí sobre, acho que duas expectativas que o mercado tem, uma pelo lado do produtor, que envolve essa parte da tributação, que é um processo que ainda está em discussão. Não sei se você tem comentários a fazer, já ouvi falar em medida provisória sobre o assunto, ou derrubar o veto. E a segunda é com relação a alguma expectativa sobre a definição concreta da meta de CBIOS, que foi objeto de consulta pública recentemente. Legal. Não, e é muito bom trabalhar junto com craques aqui, né? Luiz sabe tudo, Cláudio também, Martim, então, tá tudo perfeito. Vocês ponderaram, colocaram tudo de forma muito clara, muito bacana. Só que uma questão de mercado, assim, que a gente está falando, uma dúvida que pode ter também do distribuidor como é que ele vai negociar, quais são os preços na tela, como é que ele vê isso, esse tipo de coisa. E aí eu vou contar um pouco de história de como se deu esse processo de negociação, que esse processo de negociação que nós temos sempre duas formas de negociar. Uma como é negociada a renda fixa e outra como é negociada a renda variável. Renda variável que eu falo são ações, são fundos de investimento imobiliário, derivativos, né? Essa é a forma melhor, digamos assim, que tem mais transparência, mais liquidez, e é o que eu chamo de carro, e a outra que eu chamo de bicicleta, tá? Na minha mesa, na época que a gente estava discutindo, eu tinha duas regulamentações, uma do carro e outra da bicicleta. Uma do balcão, que é a bicicleta, e outra do carro, que é o mercado de renda variável. Bem, a gente foi levando a negociação até eu chegar ao final, chegar lá no último deadline, e aí, assim, implica de um custo muito maior por um ambiente de negociação, que a gente fala de B3, e o outro é um custo não muito alto, tá? E aí acabou optando, a gente colocou na negociação envolvendo os principais impactados com isso, ou seja, a demanda, e acabou indo para um sistema que é de balcão. O que significa isso hoje? Então, hoje o CBIO ele não é negociado como se fosse um CBIO 11, tá?
que era uma coisa que a gente vinha expectando, a gente vinha negociando, vinha construindo para. O lado de Petro 4 teria o CBIO 11. Então, o que significa isso também? Você teria na ponta, você está olhando na tela ali, em tempo online, qual o preço e a quantidade de negociação. Tá? E isso migrou para um sistema de balcão. O que é o sistema de balcão? Apenas a corretora consegue olhar, uma instituição financeira, né? Consegue olhar no preço da tela, no seu tip trader, qual é o preço e a quantidade das transações negociadas. Bem, dentro dessa expectativa, claro, se você tem interesse de negociar, você está sempre em contato com o Cláudio, com qualquer outro corretor, dos outros bancos, as corretoras, perguntando quanto é que está o preço da tela, quanto é que está sendo negociado, qual a quantidade vendida. E aí você fecha as suas expectativas e aí você faz um bid, você faz uma agressão no mercado. Então, essa agressão é o que a gente queria que fosse de forma automática, através de um home broker. E isso custa dinheiro, e o entendimento na época, isso aí no final do ano, é que a gente não tinha capacidade para isso, tá? Então, assim, mas da onde vem essa migração? Sair do balcão para o mercado de negociação, que a gente fala de papel listado, tá? Que são das ações. Essa migração vem de quem? De vocês, usuários, tá? Essa migração, ela vem da onde? Da demanda. É do entendimento, vocês que têm outros relacionamentos também, junto com a instituição de negociação, que é o que a gente chama de depositário central. Então, a gente sai de um modelo de depositário não central, não centralizado, que aí ficam nas corretoras, para um depositário central, ou seja, que aí fica tudo acumulado na B3 como se fosse uma ação. Tá? A ação, você faz uma escrituração da ação e a ação é colocada dentro da B3 para negociação e depois, quando você faz uma oferta pública de adquisição das ações, ela volta para dentro da empresa. Tá? Então, dentro dessa linha, a gente tem hoje uma bicicleta e a gente pode migrar para um carro. Tá? Todo esse sistema foi visionado, foi negociado, foi uma série de discussões, mas chegou no final e a gente não teve força para colocar. Tá? Sendo bem transparente assim. E foi de uma negociação que, bem, não vou nem entrar em detalhes de que forma isso nos impactou, né? Mas essa é a realidade hoje atual. E quando isso vai migrar de um lugar para o outro, vai depender de vocês, do mercado, tá? Do entendimento do mercado, começar a pressionar e falar, eu quero como um produto listado, entendo como tem um produto listado, tá? E aí começar a dar pressão. Tem modelos alternativos também, tá? Que a gente pode fazer em termos de modelo de balcão. E é um trabalho que eu vou fazer junto com a Ancord, que é a Associação das Corretoras e Distribuidoras de Valores Imobiliários, já que as corretoras, muitas vezes, elas se vendem como um shopping financeiro. O que significa isso? Lá é uma prateleira que estão lá à disposição vários títulos financeiros, tanto de renda fixa, principalmente de renda fixa, e o renda variável está no home broker. Dentro dessa prateleira, o que a gente vai colocar, e a gente vai colocar junto com a Ancord, vai fazer uma campanha que as corretoras façam um espelhamento da negociação que está acontecendo no CETIP Trade, dando maior transparência e dando maior volume de negociação. Tendo a corretora certamente que conseguir atender isso primeiro, é que vai levar maior quantidade de negociadores, maior quantidade do mercado vai estar lá. Então, é uma coisa é uma ideia para o Cláudio, é uma ideia que a gente vai colocar para a Ancord, já temos a maior corretora também, ela já está vendo isso, eu venho conversando com ela, para ela colocar isso e colocar lá dentro do shopping financeiro dela o código do CBIO e espelhar quanto está sendo negociado, qual o valor e a quantidade. Porque o CBIO, o que é? Nada mais é que não tem diferença de CBIO emitido por um produtor de biodiesel, de biogás ou bioQAV, tudo equivale a uma tonelada de CO2. Tá? Então, tudo ele segue uma regra de questão de entrada e de saída. A quantidade de CBIOS e o preço. Você fecha sempre pelo menor preço e vai subindo o preço, como se fosse uma negociação de home broker. Essa legislação, essa regulamentação está todinha lá, não está na minha mesa, está na parede, tá? Por que na parede? Porque a gente tem um modelo estruturado, a gente tem na parede colado lá os dois, a bicicleta e o carro, tá? E foi um processo de convencimento todo, até dentro da minha equipe, que a gente levou conhecimento para eles e a gente falou, não, é isso que a gente quer de carro e acabou de vir na bicicleta. Essa é a realidade e o que está na mesa para a gente ver aí como desafio para o futuro. Outro desafio é a questão tributária, como dei destaque no início. Nós fizemos essa medida provisória,
que ela vai além, ela é superior, digamos assim, àquele artigo 60 da medida provisória da Lei do Agro, que a medida provisória da Lei do Agro ela só via a questão do emissor. Nessa medida provisória, junto que a gente fez com o professor Heleno Torres, da USP, tributarista, muito importante para a gente, nos ajudou a ver a questão tributária de todos os agentes envolvidos. Quem são os agentes? Tanto o distribuidor, o produtor, o investidor residente e o não residente, o estrangeiro, porque a gente tem total certeza que o investidor não residente ele vai vir comprando o CBIO e vai ajudar muito a alavancar a liquidez e a ajudar muito na precificação desse ativo ambiental, tá? Então lá e a gente está quanto tempo negociando? A Receita Federal tem 3 meses que vem dizendo que toda semana eles vão entregar a medida provisória para a gente. Que medida provisória? A medida provisória reagindo à nossa proposta. Nós fizemos a proposta com o professor, eles analisaram e vão entregar. Toda semana é a semana. Toda semana é a semana. Então, já estou com a expectativa de que quando eu receber, passar uma noite sem dormir para entregar no outro dia, colocar isso já no Sigov, que é o sistema que segue para a Casa Civil. Já fizemos reuniões com a Casa Civil. A Ana Carolina, que é advogada lá, chefe da Casa Civil, já fez reunião conosco, com a Receita Federal, com o Ministério da Agricultura, pedindo que o Ministério da Economia nos entregue essa contraproposta e a gente está nessa expectativa de receber. A última, então, quarta-feira, que foi ontem, foi a última promessa, não veio. Vamos ver se semana que vem, eles desmarcaram a reunião que a gente ia ter também na quarta, remarcaram para a semana que vem, agora a gente fica nessa expectativa de quando vai vir, né? O meu ministro de Minas e Energia, o ministro Bento, já se pronunciou dizendo que era essa semana, por enquanto ainda não veio nada. A ministra Tereza Cristina também se pronunciou a favor dessa questão tributária. Por quê? Porque isso traz segurança jurídica, porque agora o Cláudio vai poder abrir contas para todo mundo de pessoa física, e a pessoa física vai entrar comprando e vendendo isso, ele já sabe qual é a questão tributária dele, não está gerando nenhum tipo de inconsistência, nenhum tipo de passivo. Tá? Isso também tem segurado muito o mercado. Então, é certeza que quando sair a questão tributária, o mercado vai andar com uma velocidade muito maior do que tem hoje. Então, para o distribuidor agora não tem aquela pressão, que agora ele pode, qualquer custo que ele tiver, ele abate do lucro real, mas é muito interessante que ele faça um preço médio consistente. Então, com certeza, com a abertura com a vinda da medida provisória, o mercado vai andar com muito mais rapidez, tá? Ou seja, vão ter mais transações negociadas no mercado. É isso, né? Com relação à meta que foi da consulta. A meta. Legal. A meta, então, é definida pelo Conselho Nacional de Política Energética, que tem uma expectativa de se reunir no mês que vem. A data, mesmo que eu falasse para vocês aqui que tem uma pré-definida, não é firme, do que é questão de ministro, então o ministro pode mudar as datas aí, questão de agenda dos ministros. Então, mas o mês que vem a expectativa é que seja lançado, venha a público a definição do resultado da consulta pública e a definição da meta em si, tá? Mas, assim, não deve trazer surpresas, né? Esse que é o nosso objetivo. Ou seja, sempre questão de previsibilidade. Ok. Bom, a gente está se dirigindo aí na parte final. Tem muitas perguntas que me chegam aqui. Eu queria pedir para vocês aí, vou fazer algumas perguntas objetivas e sejam bem pontuais aí. Uma das perguntas é, o CBIO tem prazo de validade? Quem que responde aí? Não tem prazo de validade, tá? Você pode comprar hoje e carregar por 3, 4, 5 anos. Ok. Quais são os relatórios que nós vamos ter acesso sobre os negócios de CBIOs? Legal. O Luiz colocou aqui, disponibilizou o link da Agência Nacional de Petróleo. Lá tem os pré-CBIOs, que é o lastro do CBIO. E ele também tem um link que dá acesso lá na B3, que traz os valores comercializados lá. Lá tem preço mínimo, máximo e médio de cada negociação por dia. Lá tem se aquele volume está na mão, está na carteira da parte obrigada, não parte não obrigada, e tem outras questões assim. Em paralelo também a gente vai pegando essas informações, dando uma mastigada e colocando também no LinkedIn. Então, no LinkedIn do Miguel Ivan, que é o diretor, amigo, parceiro nosso, e ele também disponibiliza muita informação.
E também no meu LinkedIn a gente vai colocando também essas informações. Mas todas essas informações são públicas. O que ele está fazendo mais é pegar, trabalhar um pouco a informação e colocar público. Mas tudo é público. O Martinho, gostaria só de acrescentar o Paulo, o comentário dele. Nós estamos até um projeto aí até o final de agosto, né, a disponibilizar essas informações também mais estruturadas, né? Nós demos todos os links aí, de quanto foi, em gráficos, né? Para que possa ter uma noção melhor da evolução do programa. Então, a ideia do programa, né, desde a lei, é tornar as informações o mais transparente possível. Isso aqui é importante para dar uma base aí para a negociação. É a agência que vai fazer ou é a B3, Luiz? Não, nós temos o dado da B3, tá? Mas a agência tem outros dados, vamos dizer, quantas foram certificadas, como é que foi a certificação. Um outro ponto, aí, até acrescentando o que você falou, nós temos 400 produtores, né? Mas esse ano nós vamos ter um aumento, né, do índice, né, dos fatores, né, dessas já certificadas, porque muitas empresas vão fazer o que nós chamamos de recertificação no início do programa, para acelerar, como nem todos eles tinham todos os dados, que a gente chama de dados primários, né, dos produtores, fornecedores, eles optaram para fazer uma certificação o mais rápida possível. Então, isso vai aumentar, né, o número disponível, possível, né, de geração de CBio por produtor. Além de nós termos novos produtores entrando a serem certificados, né, desses autorizados, nós temos ainda o aumento dos que já estão certificados. Tá? Perfeito, perfeito. Acho que é para o Cláudio. Cláudio, como que é formado o preço do CBio? Isso é mercado, né, Cláudio? Isso é mercado da tela das Tip Trade hoje, que tem as ofertas. Como o Paulo colocou, as ofertas hoje, a gente não pode colocar em blocos, em grupos, elas são por emissões que a ANP libera para nós via a CEPROS. Então, cada produtor, com as questões das notas, o volume de nota que ele entregou, a ANP entrega para ele X CBIOS, vamos dizer, seja 1.500, 1.200. Então, a negociação e as ofertas têm que ser por emissão. Cada emissão dessa que a CEPROS liberou, de conjunto, nós temos que disponibilizar na oferta. Então, nós temos essa dificuldade hoje de você ter várias linhas de oferta. Uma mesma produtora pode ter várias ofertas de CBIOS na tela. Ela não negocia no mesmo código, como disse o Paulo, se fosse um CBIO 11. Ela é negociada por emissão. Então, infelizmente, isso dificulta um pouco as ofertas. Você tem várias ofertas de vários produtores lá na mesma tela, mas eu acho que a gente tem feito um trabalho também muito forte de balcão, de intermediação com os produtores e os obrigados hoje, principalmente, para tentar mostrar esse mercado e essa transparência do mercado. Só completando, Paulo, um pouquinho também a questão tributária, a gente sentiu também de alguns produtores o receio de começar a negociação dos ativos por não ter definido ainda qual é a tributação dele também. Então, acho que isso também ajuda a criar mais mercados quando sai a tributação do produtor. Isso eles também têm dúvida como eles vão ser taxados, pela lei nova ou pela que tem hoje. Então, eles também estão receosos de negociar hoje aí do jeito que está autorizado hoje. Tem várias perguntas aqui sobre aposentadoria. Eu acho que é importante dizer que, eu vou dar aqui o meu depoimento, se uma determinada distribuidora tem lá, por exemplo, 500 mil CBIOS como meta para ser entregue até o final de dezembro, quer dizer, a aposentadoria significa ele adquire os 500 mil CBIOS no balcão das corretoras e até o final do ano ele entrega ou comunica a ANP dizendo de que aqueles 500 mil foram adquiridos e cumpre-se a meta que foi definida. Quer dizer, a partir daquele instante, aquele CBIO adquirido, ela aposenta, deixa de circular no mercado financeiro e o processo recomeça no ano seguinte com uma nova meta estabelecida. Eu acho que
é mais ou menos isso que tem que se entender da aposentadoria. Quer dizer, então, existe sim, ao final de cada período, um processo onde você vai fazer desaparecer esses CBIOS que a gente vai estar chamando de aposentadoria. E a emissão de CBIO ela vai se dando naturalmente na medida que os biocombustíveis são comercializados pelas empresas homologadas, credenciadas aí pela agência. Acho que é mais ou menos por aí. Uma outra pergunta que vem, acho que vem mais, eu não sei quem estaria apto a perguntar, vem mais do setor produtor, dizendo, olha, a emissão dos CBIOS está atrelada aqui hoje aos produtores de biocombustíveis. É uma pergunta que vem aqui, aliás, duas perguntas, com relação a o fornecedor de cana também terá acesso, o direito a receber alguma coisa do CBIO? É uma pergunta que veio aqui, não sei quem estaria preparado para o Paulo, Luiz, não sei. Não, legal. Essa é uma pergunta frequente também, interessante. Com certeza, isso vai no preço da sua cana, tá? Só que de forma estrutural, quem emite o CBIO, realmente, é o produtor barra importador certificado. Então, mas ele se certifica com certeza com base nas informações fornecidas pelo fornecedor de cana e pela cana própria, né? Então, o fornecedor de cana é uma parte muito importante dentro desse processo do RenovaBio. E como é que ele vai ser remunerado? Realmente, através agora, que é o fornecedor de cana, ele vai fornecer duas coisas. Então, ele tem que ser remunerado por isso. E quem vai remunerar isso? Quem vai reconhecer isso? É uma negociação que está sendo tratada realmente entre a Associação Fornecedora de Cana, a Orplana, junto com a Única e outras entidades patronais, de que forma vai ser essa precificação. Hoje a gente tem o SAP-Cana para precificar o açúcar, né? O ATR, que é o açúcar total recuperável da cana, que você pode ser remunerado de duas formas, ou do açúcar ou etanol anidro hidratado. E agora também faz parte dessa negociação, como você vai negociar essa renda que o produtor está tendo e que o produtor de cana tem total interesse de estar também participando dessa nova renda que o produtor vai ter, tá? Mas é uma negociação que está sendo tratada entre patronal, entre produtores de combustíveis com produtores de matéria-prima, tá? E a gente também envolve aí a questão de soja e outras questões, que não é só que a gente está falando só de etanol. Mas essa é uma negociação e está sendo intermediada também, pelo menos a informação que a gente tem, pelo Ministério da Agricultura, essa negociação. Ok. Luiz, vários questionamentos, perguntas do mercado de etanol hidratado, que tem um alto volume aí de sonegação. A pergunta é mais ou menos assim, se eu pudesse consolidar alguma das perguntas. Você espera alguma mudança no comportamento, no perfil da comercialização do etanol hidratado em relação a hoje com a escala, com o lançamento dos CBIOS? Martim, o Paulo já até acho que vi aqui que ele já comentou no chat, né? A questão de sonegação é um problema, quer dizer, nós já vimos isso aí, já vem de longos anos, né, no mercado de hidratado. É uma responsabilidade das secretarias de Fazenda, tá? Essa fiscalização. Eles têm muitas dificuldades, liminares, etc. e tal, mas o RenovaBio, o objetivo dele não é terminar a sonegação, né? Mas ele vai contribuir, porque quem negociar, né, com nota fiscal, né, para o distribuidor, ele vai ter a vantagem da remuneração do CBIO, né? Logicamente, o mercado aí está se formando, né? E isso aí cada vez mais ele vai demonstrar. Pode ser que num primeiro momento não, né? Mas a tendência, né? Eu acho que vai ser, não todo, acho que a sonegação não vai terminar 100%, não vai, né? Mas eu tenho a impressão que, nosso sentimento aí, eu não sei se o Paulo concorda, mas eu acho que ela vai tender, né, a reduzir na hora que for uma vantagem, né, o produtor gerar CBIO, né, ao invés de sonegar. Acho que é o importante, apesar de não ser o objetivo final do programa, né? O objetivo do programa são outros, né? Mas essa vai ser uma consequência. Verdade, concordo total, Luiz. É isso mesmo.
O Cláudio, uma pergunta mais na área financeira. Você acha que o CBIO vai ser um papel simplesmente de mercado de compra e venda, ou você enxerga como instituição financeira o CBIO como um papel, um ativo financeiro que pode derivar para outras linhas de crédito, outras linhas de financiamento, enfim, enxergando aí o valor dela como papel de mercado financeiro? Eu acredito que o papel vai criar liquidez, e criando liquidez e demanda por não obrigados e obrigados, como nós temos uma cadeia muito grande e o Brasil é muito grande, e as necessidades dos produtores e dos distribuidores são em momentos diferentes, eu acho que a gente vai poder criar outros ativos usando o CBIO como lastro. Eu acho que ele passa a ser um lastro para financiamentos, para compras futuras. Eu acho que a gente consegue criar um mercado, é o que a gente acredita, é o que a gente está trabalhando para criar ele como um lastro para outras operações. Eu acho que ele vai ser muito importante para isso. Porque o escriturador vai ter o poder de estar com os CBIOs escriturados pelo produtor e consegue fazer um contrato futuro disso em contratos, em financiamentos. Então, acho que vai ser muito útil para o mercado financeiro desenvolver novos produtos. Ótimo. Não sei se é o Paulo ou Cláudio, uma pergunta aqui por que somente no balcão? Por que não ter a tela da B3 como outras commodities, outras ações? Então, essa era o que eu vinha trabalhando, né? Aí chegou no finalzinho lá, eu tinha as duas regulamentações. A gente vai para o que é bom ou a gente fica a bicicleta e o carro. Os dois chegam no lugar, tá? Mas aí acabou indo pela bicicleta porque questão de menor custo. E quando a gente vai sair da bicicleta para o carro, essa pergunta que eu coloco todo mundo do mercado para ir comigo lá tentar fazer essa transição. Tá certo. O Paulo, outra pergunta que vem aqui eu acho que sempre estamos falando no obrigatório e não obrigatório. Uma das perguntas aqui, você citou a Natura como não obrigatório. Qual é a potencialidade? Quem são os clientes? Como é que você vê em termos de perspectiva o mercado não obrigatório? Legal. Vejo como grande, tá? O tamanho aí a gente não consegue mensurar, lógico, porque essa questão sustentabilidade, questão ambiental, é uma coisa que está sendo nascente, tá? Para você ver BlackRock agora, que é o maior fundo de capitais do mundo, ele diz que agora não vai mais financiar energia que não seja renovável, tá? Então ele está descapitalizando, tirando dinheiro dessas das majors, da questão do petróleo, para você ver como está sendo radical essa ação. E a sigla ESG, né, que é a questão ambiental, social, de governança, tem se criado cada vez mais forte dentro do mercado financeiro em relação a isso. Então, e você também vê movimentos, assim, eu sempre dou um exemplo do Rock in Rio também, que são grandes eventos que trazem um grande impacto ambiental, produz muito lixo e também gasta muita energia elétrica e também diesel, porque muitas pessoas se transportam para chegar no local do show. Então, eles fazem uma contabilização, uma contagem de toneladas de CO2 que eles emitiram, e aí eles fazem um movimento que se chama de movimento de marketing, né, dentro do mercado de energia limpa, uma série de questões, e fazem plantação na Amazônia de algumas árvores, que a gente vê de forma muito positiva, muito interessante, né? Mas agora a gente está dando uma alternativa para ele, ao invés de plantar árvore, que vai ter uma tonelada de CO2 evitada ao longo de vários anos, né? Já comprar algo de ciclo menor, e aí que a gente está falando aí da soja, questão vegetal, soja, milho, até ser bovino, óleo de fritura, que são todas as matérias-primas, cana-de-açúcar, que são as matérias-primas dos biocombustíveis, né? E são consumidos os biocombustíveis dentro das grandes cidades, o que é de forma uma coisa muito mais positiva e impactante para o público dela, que são as pessoas que estão dentro das grandes cidades, né? Estão se deslocando lá dentro. Então é grande, o mercado é grande. E a gente também tem conversado com bancos internacionais, e principalmente banco europeu. A gente também deve ter alguma rodada também aí, agora com esse negócio da pandemia, deu uma atrapalhada, mas a gente também vai levar o RenovaBio muito para a Europa, tá? Então, nessa linha aí, uma das perguntas que houve aqui as distribuidoras têm uma meta que tem aquela aposentadoria que já foi explicada.
Quer dizer, as empresas não obrigatórias também podem comprar os CBIOS e aposentar, se for se tiver um objetivo sustentável, algum programa de compliance interno, eles podem fazer isso. Ainda na mesma linha, se uma distribuidora, no exemplo que eu citei lá, tinha lá seus 100 mil CBIOS para comprar, ele comprou 150, ele pode entregar os 100 mil para a agência e manter os 50 para o ano seguinte, certo, Luiz? Correto, correto. Ele carrega, né, esse saldo, né, para o próximo ano. O sistema vai controlar isso, né, do quanto era a meta dele, quanto ele gerou e quanto ele já carregou para o próximo ano. É importante, quer dizer, o CBIO não tem validade, né? Ele pode carregar esse CBIO e negociar na hora que ele achar melhor. Se ele não quiser aposentar, ele pode também depois negociar na própria B3, né? O CBIO como ativo financeiro, né? Quer dizer, tem toda uma flexibilidade aí o programa, né? Ele não amarra, não, você tem que, você vai ter que, tudo você vai ter que comprar, você vai ter que aposentar nesse ano. Não, você pode acumular, né, e carregar para o ano que vem. A outra pergunta é muito mais pelo lado do produtor. As unidades produtoras também, depois que ele emite o CBIO, que está em custódia junto à instituição financeira, ela pode colocar à venda na hora que ele quiser. Ela não tem prescrição de prazo a partir da hora da emissão do CBIO, certo? Correto. O CBIO, não, Paulo já citou, nós já comentamos, né, não tem prazo, né? Ele pode manter em carteira e negociar na hora que ele achar a melhor oportunidade. Okay? Ok, gente, eu tinha combinado aí 1h30 de live com vocês, nós estamos se aproximando. Como última rodada, aí eu vou dar aí 2 minutos para cada um de vocês fazer o fechamento, antecipadamente já agradecendo aí a participação, a ótima participação de vocês, e esclarecer as dúvidas que o público aí que nos assistiu teve aí. Quer começar aí, Paulo? Eu começo, né? Questão sempre de agradecimento, né? Muito grato, Martim, pelo convite e por estar junto também aqui ao lado do Luiz, do Cláudio e todo mundo que está aqui interagindo conosco através do chat, nos ouvindo, né? Nessa grande oportunidade. RenovaBio, a mensagem que a gente tem realmente para valer, é uma política de Estado com metas definidas, são metas que são definidas pelos conselhos, pelo CNPE. A gente tem aí um mercado financeiro já bem entendendo, estruturado, com as regras bem claras. Então, todo mundo já pode estar adquirindo, comercializando o seu CBIO, tanto na ponta vendedora quanto na ponta compradora. E isso aí, todo o RenovaBio foi construído, não foi só pelo Ministério de Minas e Energia, mas foi construído por toda a sociedade brasileira. Uma coisa que tem nos até impactado assim, muitas pessoas que começam a ter contato com o RenovaBio perguntam: mas vem cá, isso aí tem algum lugar no mundo que já fez isso? Aí a nossa resposta sempre é: não, nós somos pioneiros. Pode acreditar, Brasil conseguiu fazer isso. Nós brasileiros não é síndrome de cachorro pequeno, nós somos grandes. O Brasil tem capacidade disso, tá? Essa é a mensagem final que eu tenho para falar. É de verdade e a gente teve capacidade de formatar esse mercado. Obrigado, Martim. Obrigado. Luiz? Ok, Martim. Gostaria de agradecer a oportunidade, né? De esclarecer, né? Tanto os distribuidores como o mercado, os produtores, né? Temos sempre que levar em conta que é um programa, né? Ele está sendo novo, né? Está começando, lá de fora demoraram muito mais tempo para ser implantado, o nosso está sendo rápido, muito rápido, está trazendo resultado, né, que nós vemos aí, né? Lógico, vão ser necessários alguns ajustes, né? Na nossa parte, na plataforma, nós estamos sempre ajustando, né? Mas estamos progredindo, estamos avançando aí na implantação do sistema e nos colocamos à disposição. Qualquer dúvida, né? Através do Martim, da SA, ou diretamente na NP, né? Nós temos nosso CRC, temos um e-mail, está lá no site, direto pode ser, podemos esclarecer as dúvidas. Muito obrigado. Obrigado, Luiz. Eu acho que o importante é isso, conforme eu disse na abertura, eu acho que
todo o programa a nível de desenvolvimento, a nível de homologação, credenciamento por parte da ANP, a definição de metas, a metodologia está tudo pronto. E agora o que a gente vê é que realmente está faltando uma maior escala de adesão, desculpa aqui, adesão aí pela negociação, né, em alta escala, que a gente imagina que vai começar a se acelerar. A nossa meta aqui hoje, a nível dessa live, é para esclarecer as dúvidas, mas especialmente motivar a outra ponta, que é a distribuição, a parte obrigatória, no sentido de tirar suas dúvidas, abrirem as contas e começar a fazer a aquisição do CBIO e a liquidez, esse lastro que o Luiz acabou de dizer que já temos e que teremos até o final do ano, tá? E aí, nesse papel aí, acho que as instituições financeiras têm uma importância muito grande e todas as credenciadas aí devem estar fazendo esse papel de agora para frente. Cláudio, por favor, aí as suas palavras. Obrigado pelo convite, obrigado, Luiz, obrigado, Paulo. Primeiramente, queria colocar que a gente acredita muito no produto, como o Paulo falou, eu acho que é um programa sério que vem para ficar, e eu acho que essas metas esse ano foram pequenas, mas a gente tem, com a população, apoiar e tentar alavancar essas metas e melhorar muito mais esse nível nosso ambiental. Eu acho que os produtores têm uma importância muito grande no sistema, como os nossos distribuidores, que também têm uma importância muito grande, e eu acho que a palavra final que eu coloco, que eu deixo para todos, é que o não obrigado não é um concorrente. O Paulo falou isso no começo da live, e eu acho que para os distribuidores é bom eles saberem e ficar claro para eles que eles são um parceiro na redução das metas, não são concorrentes no CBIO. Então, acho que isso é importante ficar para todo mundo. E obrigado. Gente, estamos encerrando. Agradeço realmente a colaboração de vocês três que ajudaram a elucidar, esclarecer muito. Tivemos aí mais de 200 pessoas ouvindo vocês, acho que todos ligados diretamente com a nossa atividade, e com certeza ajudou aí a somar. E eu vou deixar aqui a mensagem final, dizendo das pessoas que ainda persistirem alguma dúvida, pode direcionar o e-mail aí para a nossa equipe ou para as pessoas que nós vamos estar dando retorno. Se eu tiver dúvida, recorro a vocês três para responder, tá bom? Obrigado a vocês e vamos lá, vamos fazer a negociação, tá? Obrigado. Tchau, tchau para vocês.